Boa noite, chegamos aqui. Missão bastante difícil, gente, para mim, não falar sobre um produto, porém lidar com duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui no Zoom, para quem se inscreveu, e estou na live pelo Instagram. Então, eu tô aqui hoje, meu nome é Adriana Wada, eu sou dermatologista e eu vim contar para vocês hoje a minha experiência com esse produto que se chama Flame Active. Quem é meu amigo, quem convive comigo, quem sabe como é que eu trabalho e a quantidade de tecnologias que eu utilizo. Já teve essa dica minha, eu passo inclusive o nome do pessoal que vende esse produto. Eu considero de absurda importância que quem faz tecnologia, que tenha esse produto na clínica para já fornecer para o paciente. Então é assim que a gente faz aqui. O Flame Active, ele fica aqui na clínica, eu compro o Flame Active e eu dou para o paciente no momento em que eu realizo um laser ablativo. Mas por que eu topei fazer uma live aberta ao público no Zoom para contar para vocês, né, e o que isso teria de justificativa, por exemplo, para um paciente ter um produto desses em casa. O Flame Active, ele inicialmente se chamava Flame Active RT. Esse RT, ele era de radioterapia. Então ele é um colóide que nasceu para que os pacientes que estivessem realizando radioterapia conseguissem aguentar de uma sessão para outra, ou seja, eles tivessem uma recuperação dessa pele para que eles conseguissem fazer a próxima sessão de radioterapia. Quando o João chegou para mim na minha clínica para me mostrar esse produto, falei, bom, as minhas sessões de laser não são tão próximas quanto as de radioterapia. Então isso tem uma chance enorme de dar certo. E ao mesmo tempo, para queimaduras, acidentes domésticos, uma pessoa que se queima no fogão, ou para a recuperação de uma pele, seja uma queimadura de sol ou uma queimadura mais grave, ele também é muito inteligente, ele é muito fácil de ser usado, é um colóide que não tem cheiro, então assim, ele fortalece um monte de coisas. Aqui no Instagram, eu não vou ter como passar para vocês os slides, mas eu vou ler o que está na minha apresentação do Zoom, assim que eu souber como que eu faço para abrir esse negócio aqui, Marcos, como que eu abro aqui? Por quê? Só colocar para frente, mas eu já pus para frente. Gente, a coisa é muito terrível. Então vamos lá, ó. Ele chegou no Brasil. Na Europa ele foi lançado em 2000, mas aqui no Brasil ele foi lançado em 2023 mais ou menos. Eu comecei a usar há 2 anos, em 2024, foi quando chegou para mim. Então ele era o Flame Active RT de radioterapia. E agora, essa versão que nós estamos fazendo aqui hoje, esse lançamento nacional, é do Flame Active, que já vem escrito em bula, uso pós-laser. Ou seja, o paciente fica muito mais tranquilo. Primeiro porque tem sempre aquele paciente, né, aquela pessoa que vai ler a bula, e aí vai falar assim, gente, ela me deu um medicamento para radioterapia, será que ela me fez radioterapia? Então sempre pode gerar uma dúvida. Quando isso está em bula, eu acho que fica mais fácil da gente entender, né, como é que isso funciona na cabeça do paciente. Eu sempre tendo a me colocar no lugar do paciente para entender se ele não teria a mesma dúvida. Primeiro porque a gente fala muito em consulta, e outra porque depois a gente não sabe direito, né, o tanto de coisas que o médico deu de informação para o paciente. Então, como é que a gente faz, como que a gente conta com a ação desse colóide e por que ele é tão sensacional? Quando você usa alguma substância como o hidrocoloide que imita a pele, ou seja, que faz como se fosse ele encapa a pele. Então imagina assim, a gente queimou, a gente vai lá
e machuca essa pele, então essa pele vai sair. Ou com o laser, ou com o sol, ou com uma queimadura em casa, ou com a radioterapia, você machuca essa pele. Então esse hidrocoloide, ele cobre, ele encapa essa pele e com isso ele vai absorver o excesso de umidade que a própria pele vai pedir água. Ele hidrata então com isso essas crostas, essas feridinhas, esse ressecamento que a gente gera principalmente pelos lasers ablativos, e ele cria um ambiente de segurança, ou seja, ele evita que a gente faça uma contaminação. Com isso, o alívio da dor é imediato, ou seja, todos os locais que estão machucados, eles vão realmente ter uma diminuição da dor. O que tem de diferente no Flame Active que a gente não tem nos outros colóides? Então, ele não arde, ele não sensibiliza a pele, ele ajuda a pele na dor por promover uma sensação de refrescância, gera essa barreira, que é essa encapada que ele dá na pele, então evita com isso também uma contaminação externa. E além disso, que é o que a gente mais quer, ele tem um alto poder de regeneração. Então, quando eu chego aqui, esse horário, em meia hora para contar para vocês que é uma dica boa, é porque é uma dica boa, gente. Eu não tenho conflito de interesse, eu não sou a dona da empresa, eu preciso que vocês saibam disso, mas a maioria dos pacientes que recebe o Flame Active, depois que volta, fala para mim, o meu pós-laser foi diferente, ele é mais agradável, ele é menos chato nesses primeiros dias do paciente viver. Então a gente usa aqui pós-CO2, pós-Erbium, pós todos os procedimentos ablativos, e eu acho que assim, uma virada de chave que você não recua mais. A gente pode comparar com Cicaplast, com Cicabio, com outros agentes de barreira, né, que ajudam a hidratar a pele? Podemos, porém, qual é a diferença dos outros? Eles são pegajosos, eles são melequentos, e em pacientes com acne não dá certo. Então, a hora que você lança a mão de um colóide que não meleca a pele, você, além de ter menos trabalho para remover, você também não gera uma acne, que não é o que o paciente quer na maioria das vezes. Então, ele é um gel inteligente, ele gera essa barreira contra a infecção, refresca, alivia a dor, gera um menor risco de cicatriz, isso é super importante, e ele ainda trata todo esse processo aí, que é o que a gente quer, que é uma recuperação rápida para o paciente não ter o desconforto de uma pele ressecada e desidratada. Quem estiver acompanhando aí pelo Zoom vai ver esse paciente que na verdade foi realizado um laser de CO2 aqui nele. Então o primeiro dia um pós bastante intenso, com edema, e aí na verdade ele foi documentando e foi na verdade me mandando essas fotos para a gente ver a recuperação e a rapidez com que isso aconteceu. Então é sensacional, é realmente um game changer na nossa vida aí de quem usa tecnologia. Esse paciente usou todas as vezes que sentiu ardor, todas as vezes que ele sentiu repuxar a pele, ele reaplicou o Flame Active. Na época ainda era o Flame Active RT, não era o Flame Active como é atualmente. Então a bisnaguinha era uma bisnaguinha laranja, hoje ela é amarela. Então eu vou deixar aqui o Instagram deles, vocês entram em contato. Hoje aqui, quem se inscreveu, quem participou, vai receber o produto. Utilizem em algum paciente, utilizem em vocês para recuperação de barreira, para refazer essa pele. E depois vocês podem entrar em contato e fazer como a gente faz aqui. Eu deixo comprado aqui, eu realizo o laser e entrego na mão do paciente e falo, esse é o seu melhor amigo nos próximos dias.
Então é isso, a minha missão de hoje era realmente que vocês conseguissem ter acesso e ter contato com esse produto, porque é um produto sensacional. De novo, eu não tenho conflito de interesses, eu estou aqui, realmente eles me pediram para falar porque eu já divulgo esse produto para todos os meus amigos, porém eu uso bastante na minha prática, na minha clínica, e eu recomendo. Aqui essa live vai ficar gravada e eu vou deixar, na verdade, um link, é isso? Então eu vou deixar um Reels com um link para que vocês recebam a amostra do produto, mas eu acho que quem se cadastrou já vai receber por eles direto um produto original para experimentar e começar a utilizar. Eu torço para que vocês não tenham nenhum acidente doméstico em casa e que vocês realmente só utilizem nos pós-lasers. E se vocês fazem laser com outros médicos, que não seja eu, vocês podem sim levar para os médicos de vocês e falar assim, olha, tem uma médica que chama Adriana, que ela manda usar isso aqui no pós-laser, posso usar? E aí pede autorização para o seu médico, porque muito provavelmente você vai ter o ok para usar esse produto. Meu muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Eu não sei se vem perguntas aí. Doutora Adriana, a senhora está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, perfeito. Pessoal, só para deixar um pouco claro aqui, para ficar mais prático, para recebimento das amostras, nós deixamos um forms aqui no bate-papo, aqui no chatzinho. Então, esse forms ele vai ficar online até a meia-noite de hoje, porque nesse forms tem os dados de entrega, né? Que aí fica mais prático. Se o pessoal estiver em São Paulo, o João entrega pessoalmente. Se for de outras regiões, nós fazemos aí a entrega para todo o público que esteve aqui presente hoje. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. Chegou, você tem alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa que você quer que eu fale aí do produto, que eu sou tão apaixonada? E somente o que a senhora falou já é perfeito. Eu acho que a paixão e a verdade que sempre se traz quando existe uma vontade mesmo de difundir um produto que é tão especial e que realmente faz o que fala, né? E de uma forma que a senhora está fazendo com experiência clínica, a experiência clínica ela já fala por tudo, né? E o que eu acho muito legal, e eu vou aproveitar aqui essa live até para elogiar vocês, é que vocês realmente se preocuparam em trocar essa bula, em colocar isso no produto como um pós-laser também. Porque às vezes é um laser de depilação, gente. O paciente nem usaria nada, mas ele refaz essa pele, ele vai aguentar uma outra sessão muito mais rápido, assim que esse pelo nascer de novo, ele vai poder usar, se é uma paciente mulher, vai poder usar biquíni, vocês tiram o desconforto do paciente. Então, isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante, né, que é prezar pelo conforto do paciente, fazer com que o paciente não tenha realmente aquela lembrança ruim do procedimento que a gente realizou. Porque não é a coisa mais agradável do mundo você fritar a pele de alguém e às vezes você precisa fazer isso, né? Sim. E vocês têm o curativo aí. Então o Flameactive para mim é o melhor curativo que existe aí nos meus pós-lasers e mesmo em queimaduras. Eu tenho muito paciente que chega queimado de acidentes domésticos também e também é ele que eu utilizo. Exosomes e eles. Então, maravilhoso. Então, parabéns pelo produto. Vocês aí, meus amigos que participaram da live, entrem aí, preencham isso que tem que preencher para vocês receberem o original e vocês terem aí essa oportunidade de conhecer um produto que é muito bom. Um beijo. Perfeito. Boa noite para vocês. Obrigado, doutora. Obrigada. Nós ficaremos aqui mais uns 5 minutinhos só para o pessoal ver os forms e responder algumas perguntas aqui no chat, mas gratidão pelo tempo e gratidão pela aula. Obrigada, eu tô super fã, eu tô saindo de uma virose horrorosa, fiquei a semana inteira gripada semana passada, mas sou eu mesma, tá? Não é dublagem, não, sou eu falando mesmo, a voz não parece a minha, mas sou eu. Excelente, doutora, muito obrigado, até muito breve. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Pessoal, nós ficaremos online aqui mais um tempinho com o chat aqui para que vocês possam realmente fazer as perguntas, né?
e nós vamos respondendo aqui um pouco para vocês, à medida que vocês forem respondendo, e também para que vocês possam responder. E aí é só apertar para fechar a live.